Um homem está trabalhando tranquilamente quando alguém se aproxima por trás dele. Ele percebe a presença. Para tudo o que está fazendo e inclina a cabeça para escutar. Só que essa pessoa não é uma pessoa. É a morte. A pintura que você está vendo é um autorretrato. Nela, um homem aparece diante da própria tela, concentrado em seu trabalho. Existe uma figura ao lado dele, que torna a cena bem diferente de qualquer autorretrato comum. Uma caveira, ou, mais precisamente, a própria morte. Talvez você já tenha visto essa imagem antes, porque, mais de 150 anos depois de ser pintada, essa cena saiu dos museus e ganhou uma segunda vida na internet. Foi reproduzida, recortada, virou meme e passou a representar situações que, à primeira vista, não tem nada a ver com a pintura original. E isso é bem curioso. Como uma pintura tão antiga e tão macabra se tornou uma imagem tão reconhecível na cultura contemporânea? E principalmente, o que existe de tão interessante nela para que continue voltando, geração após geração, mais de um século depois? Primeiro precisamos olhar para ela de verdade, porque talvez exista muito mais acontecendo nessa cena do que parece à primeira vista. Vamos começar pelo próprio artista. Böcklin está diante da própria tela, como se tivesse acabado de interromper o trabalho. Numa das mãos, ainda segura o pincel, na outra, o godê. Mas é a posição do corpo que torna essa cena interessante. Ele está levemente inclinado para o lado e para trás, e sua cabeça acompanha esse movimento. É uma postura muito diferente da de alguém que simplesmente posa para um autorretrato. Parece mais a reação de quem acabou de perceber alguma coisa atrás de si. A expressão reforça essa impressão. Böcklin não parece assustado. Não há pânico nem tentativa de fugir. Ele parece estar prestando atenção, como se tivesse parado de pintar por um instante para escutar. E é aí que percebemos quem está atrás dele. A morte surge do fundo escuro da pintura. Primeiro, a caveira, depois a mão, só então percebemos o violino que ela segura. Ela não aparece atacando o artista, não há nenhuma foice levantada, nenhuma ameaça evidente ou qualquer gesto de violência. A caveira está simplesmente ali, com a mandíbula aberta. E, dependendo de como olhamos, essa expressão pode até parecer um sorriso. Isso cria uma sensação estranha. A morte não parece ter chegado para levar o Böcklin. Parece ter chegado para interagir com ele. E então, percebemos o que ela está fazendo. Ela está tocando um violino, mais especificamente, uma única corda. Isso muda completamente a leitura daquele pequeno gesto do artista. Porque talvez Böcklin não esteja olhando para a morte, talvez esteja escutando. A pintura começa então a parecer menos uma cena de terror e mais um instante congelado de uma conversa. Só que não conseguimos ouvir o que está sendo dito, ou nesse caso, tocado. A morte pode estar avisando alguma coisa, pode estar provocando o artista, pode simplesmente estar tocando sua música. Böcklin nunca nos disse. E talvez seja justamente essa ausência de resposta que torna a cena tão fascinante. Porque agora fica uma pergunta difícil de ignorar. O que exatamente fez o artista parar de pintar para escutar a própria morte? E para começar a responder isso, precisamos conhecer melhor o homem que colocou a própria morte dentro do seu autorretrato. Esse homem é Arnold Böcklin, nascido em Basileia, na Suíça, em 1827. Böcklin foi um dos nomes mais importantes do simbolismo, e sua obra é facilmente reconhecível pela forma como mistura paisagens, mitologia, criaturas fantásticas e uma atmosfera quase sobrenatural. Mas existe um tema que aparece repetidamente nesse universo: a morte. Isso não era apenas um interesse artístico distante. Em 1853, vivendo em Roma, Böcklin se casou com Angela Pascucci. Os dois tiveram 14 filhos. 8 morreram ainda na infância. A morte, portanto, não era para ele uma ideia encontrada em mitos ou livros. Ela fazia parte da própria experiência de sua família. E talvez isso ajude a entender por que ela aparece tantas vezes em sua obra. Uma das pinturas mais famosas que ele produziu foi A Ilha dos Mortos.
Boclin pintou 5 versões dessa imagem entre 1880 e 1886. Nela, uma pequena embarcação atravessa uma água silenciosa, em direção a uma ilha cercada por rochas e ciprestes. A imagem se tornou um enorme fenômeno cultural, foi reproduzida inúmeras vezes, influenciou outros artistas e virou uma das pinturas mais conhecidas de Boclin. E existe uma conexão curiosa aqui. Décadas depois, Adolf Hitler se tornou um grande admirador de Boclin e chegou a comprar uma das versões da Ilha dos Mortos. A pintura foi colocada primeiro em sua residência em Berghof, depois na chancelaria do Reich. Isso não significa que Boclin estivesse pintando pensando em Hitler. Seria impossível, mas mostra como esse imaginário continuou circulando muito depois da morte do artista. E quando voltamos para o autorretrato, existe algo particularmente estranho. Boclin não colocou a morte diante de si como uma ameaça. Ele a colocou ao seu lado, uma presença tão familiar que o artista simplesmente interrompe o trabalho para escutá-la. E talvez seja essa proximidade que torna essa pintura tão diferente de tantas outras representações da morte. Porque aqui, a morte não parece estar chegando. Ela já estava ali. Voltamos então para aquele instante da pintura. Boclin interrompeu o trabalho. A morte está atrás dele, e em vez de simplesmente aparecer como uma presença ameaçadora, ela parece estar fazendo algo que exige a atenção do artista. Ela está tocando uma única corda do violino. Isso cria uma situação quase absurda de tão íntima. Imagine a cena sem a pintura. Um homem trabalhando tranquilamente, quando alguém se aproxima por trás dele, ele percebe a presença, para tudo o que está fazendo e inclina a cabeça para escutar. Só que essa pessoa é a própria morte. E ela não veio para buscar ele, veio tocar uma música. É claro que não sabemos se essa era a intenção de Boclin. A pintura não entrega alguma explicação, mas é difícil não imaginar algum tipo de diálogo entre os dois. Talvez a morte esteja dizendo alguma coisa, ou talvez esteja apenas tocando. Talvez aquela única nota seja um aviso. Ou talvez o contrário. Talvez não exista nenhuma mensagem. E essa ausência de resposta é o que deixa a cena tão inquietante. Porque a morte está muito próxima do artista, mas não parece haver conflito entre os dois. Não tem luta, não tem fuga, existe apenas um instante de atenção. E quando lembramos da vida de Boclin, essa proximidade fica ainda mais difícil de ignorar. Aquele homem já havia perdido 8 de seus 14 filhos. A morte não era uma ideia abstrata para ele, fazia parte de sua história. Talvez por isso seja tão interessante que, nessa pintura, Boclin não represente a morte como algo que invade a vida. Ela simplesmente aparece dentro dela. E talvez seja aqui que essa pintura nos faz uma pergunta que vai muito além do próprio artista. Se a morte pudesse falar com você por alguns segundos, você teria coragem de parar tudo o que está fazendo para ouvir ela? Chegamos então a um dos elementos mais estranhos dessa pintura, o violino. Como eu mostrei antes, existe apenas uma corda no instrumento, a corda sol, a mais grave do violino, capaz de produzir um som mais profundo. Boclin nunca deixou uma explicação definitiva para essa escolha, por isso surgiram diferentes interpretações ao longo do tempo, tentando relacionar essa única corda à morte, ao silêncio ou até a ideia de uma última nota. Mas nada disso pode ser tratado como uma resposta definitiva. O que sabemos é que a morte toca uma única corda, e Boclin parece ter parado o próprio trabalho para escutá-la. E talvez esse detalhe seja mais importante do que parece. Porque a relação dessa pintura com a música não termina aqui, e você já vai entender o porquê. Até aqui falamos da morte como uma presença quase íntima ao lado de Boclin, mas essa ideia não nasceu com ele. A pintura faz parte de uma tradição muito mais antiga da arte europeia, em que a morte aparece para lembrar aos vivos uma coisa que ninguém escapa. O tempo passa e a vida termina. Uma das formas mais conhecidas dessa tradição é o memento mori, expressão em latim que significa algo como lembre-se de que você vai morrer. Durante séculos, artistas encontraram maneiras diferentes de representar essa ideia. Uma caveira sobre uma mesa, uma vela se apagando,
Um relógio, flores começando a murchar. Objetos que lembram que, por mais que a vida pareça permanente, ela não é. Mas existe outra tradição ainda mais direta: a dança macabra. Nela, a morte costuma conduzir pessoas de diferentes posições sociais, do rei ao camponês, como se todos fossem obrigados a participar da mesma dança. E existe uma ideia poderosa por trás disso. Diante da morte, todas as diferenças desaparecem. Rico ou pobre, poderoso ou desconhecido, todos terminam no mesmo lugar. É interessante perceber como Böcklin se afasta dessa imagem. Ele não coloca a morte conduzindo uma multidão e nem o artista dançando com ela. Coloca os dois sozinhos. Um homem trabalhando e a morte interrompendo seu trabalho para tocar uma música. Talvez por isso esse autorretrato seja uma representação tão particular do Memento Mori. A pintura não precisa mostrar alguém morrendo para falar sobre a morte. E talvez seja justamente isso que Böcklin tenha feito de maneira tão diferente. Ele não pintou apenas a certeza de que vamos morrer. Pintou a consciência de que estamos vivendo sabendo disso. E se a morte está tocando uma música enquanto Böcklin escuta, talvez essa música ainda não tenha terminado. Como falei antes, a relação dessa pintura com a música é bem interessante. Anos depois de Böcklin pintar esse autorretrato, Gustav Mahler teria levado essa imagem para dentro da própria música. Segundo o relato de Alma Mahler, esposa desse compositor, Mahler teria se inspirado justamente nessa figura da morte tocando violino ao compor o Scherzo de sua quarta sinfonia. E a escolha não poderia ser mais apropriada. Na obra de Mahler, o violino ganha uma sonoridade estranha, quase fantasmagórica, como se aquela figura tivesse realmente saído da tela e começado a tocar. É uma conexão curiosa. Böcklin pintou a morte tocando uma única corda. Décadas depois, Mahler transformou aquela imagem em música, como se a pintura tivesse continuado a tocar mesmo depois que o pincel parou. Mas a história dessa imagem ainda estava longe de terminar, porque enquanto artistas continuavam encontrando novas maneiras de olhar para ela, o público encontrou uma maneira completamente diferente, transformá-la em meme. E talvez seja justamente aqui que essa pintura tem encontrado sua segunda vida. Durante décadas, o autorretrato com a morte tocando violino permaneceu como uma obra carregada de simbolismo, associada à morte, à música e à ideia de finitude. Mas em algum momento, a imagem começou a escapar desse contexto. A caveira atrás do artista, a expressão dele, o jeito como parece ter parado tudo para escutar, tudo isso funciona perfeitamente fora do contexto original. A cena parece quase uma conversa cotidiana, como se a morte tivesse aparecido do nada e o artista simplesmente pensasse: tá, fala aí. Foi justamente essa combinação entre uma imagem tão sombria e uma situação tão absurdamente humana que ajudou a transformar a pintura em meme. Böcklin pintou uma cena sobre a presença inevitável da morte. Mahler transformou essa presença em música, e a internet transformou tudo isso em uma piada. Mas de alguma maneira, a morte continuou olhando para nós. Mais de 150 anos se passaram desde que Böcklin pintou essa cena. A imagem mudou de contexto, virou referência, música e depois o meme. Mas a pintura continua exatamente a mesma. O homem continua parado e a morte continua atrás dele. E talvez a pergunta não seja o que mudou na pintura, talvez seja o que mudou em nós. Porque a gente pode rir da morte, mas no fim, quem vai rir por último é ela. E você? Se a morte aparecesse atrás de você enquanto estivesse trabalhando, lavando louça, cozinhando, fazendo qualquer coisa, você pararia para escutar o que ela tem a dizer? Ou ia fingir que não viu? Se você gostou desse tipo de análise, se gosta de arte e dessas histórias escondidas nas pinturas, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui, quando possível.